Graça e paz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo de número 19, versículos 26, 27. Vou ler o 25 também. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu vou fazer uma oração agora pela minha vida, pela sua vida, a fim de que Deus possa iluminar os olhos do nosso entendimento para crermos na palavra de Deus. E orar também para que Deus possa abençoar a nossa vida, para que Deus possa realizar os projetos dele na nossa vida. Amém? Então você que está ouvindo, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nesse momento eu quero colocar diante de Ti a minha vida e a vida destas pessoas que estão me ouvindo agora. Que o Teu Espírito possa nos conduzir nessa live, que o Teu amor possa nos envolver e que a Tua unção nos ensine. Eu oro ao Senhor para que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que possamos crer em tudo aquilo que a Escritura diz, para que possamos crer em tudo que os profetas nos falaram. Eu quero te pedir pelo meu irmão, pela minha irmã que me ouve agora, que o Senhor possa entrar nessa vida e trazer a consolação, a Tua graça, trazer sobre cada um de nós a Tua misericórdia. Que o Senhor permaneça conosco nesse momento e que a Tua bênção venha ser repousada sobre nós. É o que eu te peço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, hoje eu gostaria de falar sobre entregar os nossos filhos, a entrega dos filhos. Essa mensagem era para ter sido gravada no sábado, não deu tempo. Depois era para ser gravado no domingo, não deu tempo. Então hoje a gente vai gravar. O tema é sobre o Dia das Mães. Essa mensagem é uma homenagem à minha mãe, à minha esposa, à minha sogra, às minhas irmãs, às minhas cunhadas, todas aquelas pessoas que de alguma forma estão no meu círculo social, todas as pessoas que estão aqui na internet, que tem uma mãe ou que é mãe, tá? Em homenagem para as mães. E eu quero fazer essa reflexão com você, que eu recebi na minha vida, eu quero compartilhar com você um pouco sobre esse tema. Aprendermos a entregar os nossos filhos para Deus. Mãe, entregue os teus filhos. Amém? Aqui a gente tem um momento onde Jesus está sendo crucificado. E em meio à sua crucificação, o seu momento mais difícil, o seu momento mais delicado, está ali diante dele a sua mãe e o seu discípulo amado. Não são todos os discípulos que estão aos pés da cruz, vendo a crucificação de Jesus. A gente não sabe quantos estavam lá, mas a gente sabe que a mãe de Jesus estava e que João estava. E nesse momento, o Jesus, o Filho de Deus, consola a sua mãe acerca de uma perda muito grande que ela estava sofrendo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Maria, ela recebeu de Deus uma graça muito grande. Quando o anjo Gabriel se aproxima de Maria, ele diz: salve a agraciada, o Senhor é contigo. Ou seja,
você recebeu uma graça muito grande. Uma graça imensa da parte de Deus. E Deus está com você. Toda mulher, ela recebeu da parte de Deus a capacidade de gerar um filho, uma filha, de gerar um ser humano. Isso é uma dádiva. Isso é uma bênção de Deus para a sua vida. Uma bênção de Deus. Algumas pessoas, e erroneamente, acreditam que gerar filhos seria uma das maldições do pecado. Gerar filhos é uma bênção. A dor da conceição é a consequência do pecado da humanidade. Okay? Da mesma forma, o trabalho. O trabalho sempre foi uma dádiva de Deus para o homem. Só que o Adão trabalhava no Éden sem o suor do rosto. E a mulher concebia filhos a Adão sem a dor da conceição. Então, o que é a maldição é a dor que ela teria ao ter os filhos. Então, Deus concedeu à mulher uma graça muito grande, que é a capacidade de gerar filhos. E o que Deus concedeu a Maria é uma graça extraordinária, porque a Maria ia gerar o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. O anjo se aproxima dela e fala assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e você vai ficar grávida. Maria, uma jovem, virgem, nunca tinha tido relações sexuais com nenhum homem, e ela se engravidou do Espírito de Deus. O próprio Deus colocou no útero da Maria uma semente incorruptível, e ela iria gerar no útero essa criança. Então, a primeira lição que a gente tem nessa hora é essa. Você que é mãe, você que vai ser mãe, você que não pode ter filhos, eu oro para que Deus faça um milagre na sua vida, que você venha ser curada da esterilidade em nome de Jesus. Você que vai ter filhos, você que tem filhos, você recebeu uma graça muito grande de Deus. Uma graça muito grande. Gerar um filho, ter um filho é uma bênção maravilhosa. Eu me lembro quando eu fui no hospital levar a minha esposa para ter o nosso filho. E na hora que o meu filho nasceu, que eu vi ele nascendo, eu senti algo maravilhoso dentro de mim. Olha, eu sou um pai, eu tenho um filho. Eu senti uma dádiva muito grande. E as pessoas mais sábias, elas dizem assim: o pai se sente pai só quando vê a criança nascer. Mas a mãe sente mãe desde o momento que a criança está no útero. E eu acredito nisso. Eu não sou mãe, nunca serei mãe, né? Mas eu acredito nisso. A mãe, ela tem a capacidade de gerar. Enquanto ela está gerando, ela está convivendo com aquela criança ali no útero o tempo todo. Ela vai dando vida para a criança, recebendo da vida da criança e tendo um relacionamento com aquela criança íntimo e profundo. Eu também tinha um relacionamento com meu filho. Chegava do trabalho, conversava: cadê nenenzinho do papai? Tá aí Samuelzinho, o menino que ouve a voz de Deus. Conversava com ele, sentia, tocava, via o pezinho chutando. Era coisa maravilhosa. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas eu não sentia a sensação de ter um filho, e eu só senti quando a criança nasceu. A mãe tem essa dádiva desde quando ela é fecundada. A mãe sente essa graça maravilhosa. Agora imagina você receber a graça de ser a mãe do Filho de Deus. Maria era a mãe do Filho de Deus. Ela gerou Jesus, ela gerou o Deus Todo-Poderoso no útero dela, do mesmo jeito que você gerou seu filho. Foi convivendo com aquela criança, recebeu direcionamentos de Deus acerca daquela criança. Tem um momento que Isabel, a sua prima, encontra-se com ela, né? E aí Isabel fala: bendita és vós, você é uma mulher abençoada por Deus. E ali tem um milagre, né? O bebê que está no útero de Isabel salta, e o bebê que está no útero de Maria salta.
Porque houve um confronto, um encontro, perdão, profético de João Batista e Jesus ali no útero. Algo maravilhoso acontece. E ela recebe essa bênção de Deus, essa graça de Deus. E Maria, observa uma coisa. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tem pessoas que são católicos que me ouvem. Eu sei, já conversei com várias pessoas que são católicos e que me ouvem. Essa mensagem não tem a finalidade de tentar desconstruir a ideia que você tem acerca de Maria, tá? Eu sei que você tem uma veneração à figura de Maria, respeito essa veneração, mesmo não concordando. Haverá um momento que eu possa fazer uma mensagem onde eu apresento a minha discordância no tocante à sua veneração a essa pessoa, tá bom? Então, quando eu fizer a análise aqui, quando eu fizer as conjecturas, se de alguma forma isso ofender a sua fé, eu já peço desculpa para você, né? Se isso ofender a sua fé, ofender a sua forma como vê a figura de Maria. E também peço aos meus irmãos evangélicos, porque no meu entendimento, os católicos elevam demais a figura de Maria. E os meus irmãos evangélicos desprezam demais a figura de Maria. Ela tem um papel extremamente importante em todo o plano da salvação, né? Mas não tão importante, pelo menos no nosso entendimento, como os católicos veem, e não tão desprezível como alguns dos protestantes veem. O confronto da questão da idolatria, da veneração, geralmente a gente usa a palavra, né? Veneração a Maria, trouxe muitos desgastes para os evangélicos e alguns evangélicos se tornaram até ríspidos no tratamento com os católicos no tocante a Maria. E isso não é bom, isso é desagradável. Muitas pessoas desrespeitaram a forma como o outro entendeu a fé, na forma como o outro construiu a sua teologia. Isso é equivocado. Então, se em algum momento você sentir que eu elevei demais, entenda que é nosso entendimento. E se você sentir que eu reduzi demais, entenda, é o nosso entendimento. Tá? A Maria, ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ela sabia. O anjo Gabriel disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e você vai ficar grávida. Ok? Ela sabia. Só que ela não tinha entendimento da totalidade que Jesus era. Ela não sabia que Jesus seria o Deus eterno, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Ela não sabia de tudo que Jesus simbolizava e tudo que Jesus de fato era. Ela não sabia disso. Provavelmente, se ela soubesse disso, a gente ia ver esses indícios no Novo Testamento. Ver essas coisas no Novo Testamento, nossa leitura do Novo Testamento. Ok? Então, é um milagre. O nascimento é um milagre. Se você tem um filho, o seu filho é um milagre. Se eu perguntar para todas as mães que eu conheço como foi o nascimento dos seus filhos, cada uma delas vai contar uma história milagrosa do nascimento dos filhos. Todas elas, cada uma delas. Não tem nenhuma mulher que fala assim: eu engravidei, fui para o hospital e tive um filho. Não é assim. Cada mulher tem as suas lutas e as suas dores para gerar um filho. O diabo fica furioso com as crianças que nascem, ele tenta matar mesmo. O mesmo que aconteceu com Moisés, o mesmo que aconteceu com Jesus, acontece com toda criança. E Deus concede para as mulheres, para os pais, para as mães, uma graça muito grande, que é a graça de gerar filhos. Então, isso é uma imensa dádiva de Deus. E a Maria, ela cuidou de Jesus muito bem. Jesus foi apresentado no templo, quando ele era bebê. Na ocasião, Maria e José levaram as ofertas, né? Que era a oferta que seria dada para o nascimento. Espera aí que eu vou só pegar uma água aqui.
Pronto. Tomei uma aguinha aqui. Ela apresentou Jesus no templo, levando a oferta que era necessária para ser apresentada. E tem um momento do bar mitzvah de Jesus, quando Jesus, ele é apresentado no templo, e ele teria que recitar os mandamentos do Eterno para os rabinos e os sacerdotes do templo. Tá? O que vai acontecer? Jesus se perde no templo e Maria e José encontram Jesus. Ensinando os doutores do templo. Jesus ensinava para os doutores a Torá, ensino esse que ele recebeu dos seus pais. Entenda isso. Perdão, irmãos. José e Maria educaram Jesus muito bem. Educaram Jesus no ensino e no ensino teológico, no ensino da palavra. É claro que quando Jesus está no templo ensinando, ele tem o conhecimento de Deus, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele tem o conhecimento que ele absorveu dos seus pais em casa, no ensino diário. Então, além de ter um filho ser uma graça muito grande, uma dádiva de Deus, nós precisamos aprender a cuidar dos nossos filhos e ensinar os nossos filhos o caminho de Deus. E isso é uma tarefa muito difícil para pais e para mães. Educar uma criança no caminho do Senhor não é uma coisa muito fácil. Repreender uma criança não é uma coisa muito fácil. Do mesmo jeito que a gente tem que pedir misericórdia a Deus, para que Deus enche a nossa vida com a graça, com o Espírito Santo, a gente tem que pedir a Deus misericórdia a fim de que possamos ensinar para os nossos filhos o caminho de Deus. Ensinar para os nossos filhos a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Mostrar para eles todos os desígnios de Deus. Ok? Jesus vai crescer e quando ele está prestes a iniciar o seu ministério em Caná da Galileia, ele está em um casamento. Os discípulos dele foram convidados para esse casamento, ele foi convidado para esse casamento, e a mãe de Jesus também foi convidada para esse casamento. Maria estava lá. E quando o vinho acaba, Maria se aproxima de Jesus e fala para ele assim, e aí? O que você vai fazer? E Jesus diz para ela assim, olha, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Preste atenção. O que está acontecendo ali? Ela sabe que Jesus tem algo especial, ela sabe que Jesus é alguém importante, mas ela não sabe tudo de Jesus. Então, ela está tentando se envolver numa coisa que ela não deveria se envolver. Tá ligado? Ela está tentando se envolver em algo que ela não deveria se envolver. Era uma questão entre Jesus, Deus e o propósito. E a Bíblia está ensinando para nós, pais e mães. Tem coisas na vida dos nossos filhos que a gente não deve se envolver. Tem coisa na vida dos nossos filhos que a gente tem que deixar os filhos fazer. A gente não tem que ficar empurrando os nossos filhos para transformar água em vinho. É eles que vão transformar água em vinho quando eles quiserem e quando eles estiverem no tempo para fazer.
A gente fica ansioso com um monte de coisa, igual eu tenho um filho adolescente, tem hora que eu quero que ele faça algumas coisas. E tem hora que eu não tenho que me intrometer. Isso é coisa entre Deus e ele. Maria não tinha que ficar lá para ele e falar, e aí? O que você vai fazer? Maria tinha que deixar Jesus fazer o que ele tinha que fazer na hora que ele tinha que fazer. E observa, depois que ele repreende Maria, que ele fala assim, não é chegada a minha hora, ele vai lá e transforma a água em vinho. Né? Esse texto está ali em João capítulo 2 para nos mostrar, nos ensinar esse princípio de que os pais devem deixar os filhos agir na hora deles, no tempo deles. É o Senhor que vai fazer a obra na vida deles. É o Senhor que vai cuidar deles. É o Senhor que vai mostrar para eles a hora certa. O máximo que a gente pode fazer é dar uns toques, apontar o caminho, mostrar como deve ser feito, mas de vez em quando tem que deixar eles bater cabeça, tem que deixar eles serem frustrados. Os filhos têm que ser frustrados. Deixar eles serem desamparados. Porque tudo isso é ensino, é ensino. Às vezes tem filhos que não quer, por exemplo, fazer um curso superior. O seu filho tem direito de não estar na faculdade. Entende? Talvez não é a hora que ele queira estar lá. Claro que a gente vai brigar para que ele estude mesmo, vai brigar para que ele entre mesmo, mas para ele não chegou a hora, não chegou a hora. Mulher, não é chegada a minha hora. Mas essa mensagem também não é para você ficar protelando a obra de Deus na sua vida. Estou falando para os pais, tá? Talvez a pessoa vai ouvir essa mensagem, vai chegar lá e falar assim, o pastor Israel falou assim, que eu estou no meu tempo, então deixa que Jesus vai mostrar a hora. Não é bem assim não. E essa última lição que eu quero mostrar para vocês aqui é a questão de você entregar os seus filhos para a glória de Deus. Entregar os seus filhos para o propósito cujo qual eles foram designados. Todo ser humano tem um propósito na terra. Maria está ali diante de Jesus e ela está vendo Jesus sendo crucificado. Você já parou para pensar na frustração de Maria diante da cruz? Ela ficou muito frustrada ao ver o filho morrendo daquele jeito. Jesus foi crucificado, gente, pelado, tá? Os filmes mostram uma túnica, né, nas genitálias do mestre. Mas as pessoas eram crucificadas completamente nuas. Imagina um filho seu nu, passando a maior vergonha que alguém pode passar, que era a crucificação, sendo maldito. A palavra de Deus diz assim, ó, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Império Romano só crucificava pessoas que cometeram os piores pecados, os piores erros, os piores crimes. Então Maria, quando está diante de Jesus na cruz, ela está passando por uma frustração muito grande. Poxa, eu tinha um propósito, meu filho é o filho de Deus, e olha isso aí. Lembra que eu falei no começo da mensagem, Maria não sabia tudo que Jesus era. Ela não sabia tudo que Jesus era. Ela não sabia tudo que Jesus ia fazer. Ela só sabia que Jesus era o Filho de Deus. É a mensagem que o anjo deu para ela. Ela foi vendo o filho dela crescer, morreu novo. O rapaz tinha 33 anos. Uma mãe perdeu um filho com 33 anos, pendurado numa cruz, numa estaca, com o seu corpo todo exposto, cheio de chagas, todo furado. Era uma humilhação muito grande para ela. Provavelmente ela não estava entendendo as coisas que estavam acontecendo ali. Esse texto não é à toa, ele não aparece aqui à toa. Jesus não está consolando ela à toa. Jesus não está consolando João à toa. Jesus não está restituindo Maria à toa. Porque ali é um trauma muito grande que aquela mãe está passando, que aquela mãe está vivenciando. E aqui tem a nossa última lição. Primeira lição, ter um filho, mãe, é uma graça. Deus te deu uma graça.
Segunda lição, crie os seus crie os seus filhos no caminho do Senhor. Terceira lição, deixe os seus filhos no tempo deles. Quarta e última lição, entregue os seus filhos para o propósito de Deus. Entregue os seus filhos para o propósito de Deus. Às vezes você sonhou em algo para o seu filho e ele não cumpriu isso. Se ele cumpriu o propósito para a glória de Deus, assim seja. Às vezes você sonhou que o seu filho fosse um engenheiro civil. É melhor o seu filho, com todo respeito às profissões, é melhor o seu filho ser um servente de pedreiro para a glória de Deus do que ser um engenheiro civil que envergonha o nome de Deus. Entenda isso. Mais importante de você gerar um filho que a sociedade vai ovacionar, é melhor você gerar um filho que o céu vai se alegrar. Um filho como Deus olhou para o filho dele e falou assim, ó, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Que o seu filho possa ser isso. Você clamar a Deus a fim de seu filho possa ser isso. Às vezes você quer, meu filho, ele devia ser assim, ele devia ser dessa forma. Beleza, é muito bom sonhar coisas boas para os filhos, mas acima de tudo, que o seu filho viva uma vida para a glória de Deus. Ali a gente tem Maria frustrada, perdendo um filho de 33 anos, jovem, e não deixou nenhum netinho para ela. Ai, ai. Desculpa a brincadeira. Um filho morrendo de uma forma dolorosa, humilhante, ultrajante, mas o tempo todo a glória de Deus se manifestou em Jesus Cristo. Que você aprenda isso, mãe. Talvez você tenha um filho nas drogas. Deus é poderoso para libertar o seu filho, eu creio nisso. Talvez você tenha um filho que está perdido em alguma coisa. Talvez você tenha um filho que não te honrou nesse Dia das Mães, um filho que está longe de você. Mas eu queria dizer para você uma coisa. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Você pode orar pela vida do seu filho hoje, ele voltar para casa, ele voltar para a presença de Deus. Quantas mães que eu converso, falam, pastor Israel, meu filho te desviou do evangelho, ora por mim, eu oro. Clama a Deus para que Deus traga de volta os filhos, porque é um sofrimento muito grande ter os filhos longe da presença de Deus. Ter os netos longe da presença de Deus. Dura coisa é para um pai que crê em Deus, que crê em Jesus, ver os filhos longe da presença de Jesus. E essa mensagem é para isso, para que Deus coloque no seu coração esperança. Esperança de ver os filhos crescer. Esperança de ver os filhos crescer no caminho de Deus. Esperança de ver os filhos desfrutar o seu próprio caminho. E, acima de tudo, esperança para que os seus filhos sejam para a glória de Deus. Então, nessa noite, assim como Maria está lá entregando Jesus na cruz, que você entregue o seu filho para o propósito de Deus. Não se intrometa no propósito de Deus. Não fique chateado pelo fato dele estar cumprindo o propósito de Deus. Imagina Maria ali, olhando para um filho, um carpinteiro humilhado, envergonhado. A maior vergonha que alguém podia passar naquela época é ser crucificado pelo Império Romano. Não tinha vergonha maior que essa, não. Nu, pelado, diante de todo mundo, com o rosto cheio de cuspe. Cheio de cuspe na cara, todo maltratado, todo cortado, envergonhado, diante dos homens. Mas diante de Deus, ele recebeu a maior glória que uma pessoa pode receber. Ele ressuscitou, invadiu a eternidade, foi assunto aos céus. Mas na hora da cruz, era uma vergonha muito grande. Que você aprenda isso. Entregue os seus filhos para a glória de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um beijo e até o nosso próximo encontro.